Olá, namastê. Eu hoje estou aqui trazendo uma técnica para vocês bem diferente. Para muitos pode ser uma técnica que gera uma certa estranheza, mas ela é muito importante. Faz parte de um repertório de práticas de yoga que nós chamamos de kriyas, as técnicas de purificação. Já apresentei outros kriyas antes nesses vídeos, mas estes que vamos falar hoje são os Hridautis. Os dhautis são técnicas que higienizam, purificam regiões da cabeça e do trato gastroesofágico, esôfago e estômago. E é bom lembrar que dentre esses hridautis nós temos 3 técnicas diferentes, todas técnicas que principalmente visam limpar e higienizar o estômago. De acordo com vários estudos que foram feitos, desde o final dos anos 60 até o início dos anos 80 em Kaivalyadham, estudiosos como Bholi, Gharote, Karambelkar, Oak, Desai foram investigando efeitos dessas técnicas, mostrando que elas ajudam a remover o excesso de muco, mostrando que elas ajudam não só a eliminar, reduzir a acidez gástrica e, portanto, também ajudam a minimizar problemas como as gastrites, dentre outros quadros, e até os quadros inflamatórios, infecciosos respiratórios podem se beneficiar destas técnicas. Além disto, a gente também tem evidências de que há efeitos indiretos, como por exemplo, foi constatado através do aumento da secreção da uropepsina, ou da excreção, melhor dizendo, da uropepsina, se infere uma atividade também maior das suprarrenais, que acaba tendo um efeito que controla, que ajuda a minimizar as reações alérgicas de um modo geral ou inflamatórias. Enfim, são técnicas bastante importantes e que também fazem parte daquele vasto conjunto de práticas que visam, em última instância, nos deixar com o corpo em melhores condições para que também a mente possa se tranquilizar, para que também possamos aprofundar esse processo de autoconhecimento. Lembre que o yoga, antes de mais nada, é um caminho para a autorrealização através do autoconhecimento. Esse conhecimento começa pelo corpo. E quando começamos a aprender a lidar com o corpo de formas variadas, diversificadas, podemos aprofundar esse processo de autoconhecimento a partir daquilo que em nós é mais concreto. Bem, nós vamos falar desses dhautis. O primeiro deles é um que se faz com esse tipo de paninho. Isso aqui é uma tira bem longa de pano, pode chegar a ter até 7 metros, tá? E a gente pega uma extremidade dela, e essa extremidade nós devemos umidificar, lubrificar, ou talvez, o pano inteiro é o ideal, que ele seja umidificado, lubrificado. Depois o que fazemos com esse paninho? Nós vamos engolir esse paninho pouco a pouco, tá? Então tem que colocar ele lá no fundo da garganta e com a língua começar a fazer o movimento, depois junto com a faringe, de deglutição. O problema desta técnica é que ela demora um tempo para ser executada, um bom tempo. E para demonstrar aqui seria muito demorado, tá? Mas a princípio, só engolindo a ponta desse paninho, coloco lá. Depois a gente retira, Mas isso tem que chegar lá no estômago. E conforme esse paninho vai se avolumando no estômago, a gente faz alguns movimentos com o abdômen e isso ajuda a limpar a mucosa gástrica contra o paninho. Quando eu removo o paninho aos poucos, devagar, ele vai trazendo junto consigo parte desses conteúdos que aderem à mucosa gástrica, que podem ter relação com quadros inflamatórios, como a gastrite, por exemplo. Tá? Então tem um valor preventivo importante. Outra destas técnicas, que também não vou demonstrar aqui por completo, é o Vamadhauti. O Vamadhauti consiste em beber água, a gente pega uma
quantidade de água, que pode ser mais ou menos de 1 litro e meio, né? Essa garrafinha aqui tem 1 litro. E bebe essa água, tá? Então, vai bebendo, 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 depois coloca o dedo na garganta e vomita. Então, o Vamadaut é estimular o vômito a partir da ingestão de grande quantidade de água, de preferência com um pouquinho de sal, uma concentração isotônica desta água. E isso também ajuda a limpar o estômago. Esses 3 Dauts que eu estou falando, esse é o único que pode ser feito com algum conteúdo no estômago, desde que esse conteúdo esteja realmente causando algum desconforto gástrico. E a bem da verdade, acho que muitos de nós já fizemos esta técnica, né? Mesmo sem considerá-la uma técnica de yoga. Tá? A pessoa está se sentindo mal e estimula o próprio vômito. Né? É uma reação importante para tentar eliminar do estômago aquilo que está causando desconforto gástrico. Mas a gente pode fazer essa técnica também em jejum. Aliás, isso é um indicado quando você vai fazer a técnica não, né, como algo que está sanando um problema, mas preventivamente, você pode fazer em jejum. Mas qual o problema, né, do Vamadaut? Você começa a estimular muito esse reflexo. E se você cria o hábito de fazer isso sempre, você pode perder o controle desse mecanismo reflexo. Ele pode começar a ficar exacerbado. É isso que acontece em casos extremos, como por exemplo da bulimia. E aí, a gente precisa também aprender a inibir essa resposta reflexa. E pode parecer estranho para alguns essa ideia de inibi-la, mas sim, a gente tem uma capacidade de modulação das nossas atividades reflexas até um certo ponto. E as técnicas que nos ajudam a isso são o Vajradhauta, que eu já mostrei com o paninho, e a última, que essa que é a única que eu vou demonstrar realmente por completo, que é o Dandadhauta. O Dandadhauta é feito com uma sonda, tá? E nela eu também vou beber água e depois esvaziar o estômago. Porém, esse esvaziamento gástrico é controlado. Não é um esvaziamento gástrico estimulando um reflexo. Depois que esta sonda, extremidade dela, chega no estômago, eu paro e concentro, começo a contrair o abdômen aqui pela frente, começo a contrair o diafragma, e com a contração coordenada, né, sincrônica do abdômen e diafragma, eu vou comprimindo o estômago, eliminando o conteúdo gástrico por esse tubo, tá? Então, Danda é uma vara, originalmente essa técnica era feita com uma espécie de bambu vazado, tá? E os praticantes engoliam essa vara como se fosse engolir uma espada, aquele show de circo que a gente vê de engolidor de espada, né? Alinhavam a boca, a faringe, o esôfago e engoliam essa vara. Claro que lubrificando essa vara para que ela pudesse passar pelo esôfago, pela garganta também, de modo mais palatável, se é que a gente pode assim dizer. Agora a gente tem uma sonda que é muito mais fácil de manusear, tá? Mas antes de engolir esta sonda e mostrar para vocês essa eliminação do conteúdo gástrico, deixa eu beber uma boa quantidade de água, porque é isso que eu vou depois eliminar ao lavar o meu estômago. Tem que beber uma boa quantidade, né? Agora, perceba que essa sonda tem 2 extremidades. É claro que eu vou engolir essa extremidade aqui, que está mais arredondada. E quando ela chegar no meu esfíncter esofágico superior, bater no fundo da garganta, digamos, eu faço o movimento de deglutição, ao mesmo tempo que eu empurro a sonda com a mão. Ela vai entrar no esôfago, vai descer. Quando ficar esse tanto aqui para fora, mais ou menos, é porque ela já chegou no estômago. Eu vou sentir quando ela entra no estômago também, porque eu tenho que fazer uma forcinha também para empurrá-la, para entrar no estômago, para passar pelo esfíncter chamado cárdia, a porta de entrada do estômago. Então vamos a essa parte mais importante, central da técnica.
retiro a sonda devagar, né? Depois de ter lavado o estômago. E agora já me sinto em boas condições para ingerir o meu café da manhã, com o estômago já devidamente higienizado, eliminando o excesso de muco, eliminando muitas coisas que também podem estar aderidas à mucosa gástrica e causar problemas, tá? Então, a gente pode também incorporar essas práticas às nossas rotinas, mas é bom que técnicas como Vamadhaut, como Dandadhaut e Vastradhaut, não sejam feitas com grande regularidade, porque elas são técnicas fortes, têm efeitos fortes, tá? Então agradeço a sua atenção mais uma vez e aqui me despeço. Namastê.